Você sabia que o sedentarismo pode matar tanto quanto o tabagismo? Estudos revelam que a falta de atividade física ajuda no desenvolvimento de doenças crônicas. Elas são responsáveis por mais de 3 milhões de mortes por ano. O sedentarismo perde somente para hipertensão, tabagismo e colesterol alto. O sedentarismo é um estado muito reduzido de atividade física que pode comprometer e muito a manutenção da saúde. Ficar muito tempo sentado em frente ao computador, como muitos trabalham hoje em dia, ou horas e horas na frente da televisão, podem caracterizar uma vida sedentária, e isso não faz bem. O sedentarismo é um problema muito sério, porque ele pode trazer problemas de doença cardiovascular, algumas doenças cardíacas são muito prevalentes em pacientes que não fazem nenhum tipo de exercício, por exemplo, infarto do coração, pressão alta, obesidade. As pessoas tendem a engordar mais quando não praticam nenhum tipo de atividade física, entre outras doenças. Além disso, tem as doenças não cardiológicas também. Então, existe uma relação entre câncer e sedentarismo. Poucas pessoas sabem disso. Algumas doenças endócrinas também, síndrome metabólica, que passa pela obesidade, mas aumento do colesterol do sangue, aumento de açúcar no sangue, que é o diabetes. Então, todas essas doenças guardam a relação com o sedentarismo. Germano é doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP e trabalha em vários hospitais, entre São Paulo, Mogi das Cruzes e Vale do Paraíba. Não é raro atender pessoas com falta de vitamina D, que só é obtida com a exposição ao sol, conforme relata. Além do problema sistêmico que a gente chama, o sedentarismo pode levar a doenças locais. Então, o paciente que tem maus hábitos de vida, entre eles ficar parado muito tempo na mesma posição, além de doenças relacionadas à própria atividade, como doenças de lesão por esforços repetitivos, pessoas que trabalham muito com computador, também tem os problemas ergonômicos, quer dizer, pessoas que ficam sentadas numa posição incômoda ou inadequada, podem ter problemas de coluna mais frequentes, mais lombalgias, que é dor na coluna, dor nas costas, e problemas de osteoporose. Tem muito problema hoje que leva a deficiência de vitamina D, pessoas que ficam confinadas longe da exposição solar, e esse é um problema que muitas pessoas já veem hoje, é uma endemia, quer dizer, uma doença de altíssima prevalência, a deficiência de vitamina D, justamente por esses hábitos de confinamento, sedentários e pouca exposição solar, como acontecia no passado. As crianças, que anos atrás eram ativas e não paravam quietas, hoje estão sendo fisgadas pela tecnologia e, assim, entrando para o rol dos sedentários. E o médico alerta para esse perigo também. E a gente sabe também que a prevalência de obesidade, de hipertensão, está cada vez mais precoce nos indivíduos, justamente porque esses maus hábitos já começam na infância. E não é só o sedentarismo, o mau hábito alimentar também é uma constante. Mas uma coisa é importante ressaltar, as crianças elas são frequentemente uma cópia do que elas veem no dia a dia. Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então você vai tentar ensinar para o seu filho um bom hábito, mas se você não tem esse bom hábito, seu filho não vai aprender provavelmente esse bom hábito. Então o que você faz vale muito mais do que o que você fala. Então se você realmente quer educar seu filho nesse sentido, você tem que mudar primeiro a si próprio. Tem hoje também alguns jogos que as crianças podem utilizar, que eles já pensam nesse contexto de sedentarismo, então já colocam uma interface, por exemplo, jogos de dança, e que as crianças usam o console dançando, então isso já é uma preocupação demonstrada. Mas de uma forma geral você tem toda a razão. É muito preocupante a quantidade de tempo que as crianças passam, tanto em frente à TV, quanto em frente a dispositivos eletrônicos. Isso aí precisa ser regulado. Você sabia que a prática de exercícios físicos é capaz de prevenir na população mundial 10% dos casos de diabetes e 10% dos casos de câncer de mama e câncer de cólon? Mudar nem sempre é fácil, mas é perfeitamente possível. Para vencer esse tipo de problema de sedentarismo, na verdade, você tem que vencer alguns problemas culturais, porque a nossa sociedade mudou muito. Os hábitos de todas as pessoas, de todas as idades, mudaram bastante. A tecnologia facilitou a vida, mas nos deixou mais preguiçosos. E não é preciso gastar rios de dinheiro em academia. Atividades simples do dia a dia
podem ser uma solução eficaz e barata. Quem usa transporte público para ir da casa ao trabalho pode garantir uma caminhada diária descendo uns 3 pontos de ônibus antes e indo a pé. O mesmo vale para o metrô. Já no trabalho, troque o elevador por escadas. Faça a opção por sapatos adequados, porque subir escadas e fazer caminhadas de salto podem acarretar outros problemas. Para não ficar tanto tempo sentado, a dica é levantar a cada 1 hora. Aproveite a pausa para beber água. Vá ao bebedouro e hidrate-se. Isso também é fundamental para a saúde. Além de repor os nutrientes, a água ajuda no funcionamento do intestino e até na memória. Aproveite para sair da frente do computador e se alongar. Isso pode evitar diversos problemas de circulação. E, claro, quando possível, participe de grupos de ginástica laboral. Com um profissional habilitado, os exercícios simples garantem boa saúde e qualidade de vida. A tecnologia não veio só para trazer sedentarismo, também pode ajudar. Tem alguns aplicativos para smartphone, por exemplo, que fazem uma mensuração, uma medida de quantos passos você deu por dia. Então, uma meta hoje considerada bastante razoável é 10 mil passos por dia. 1 em cada 2 brasileiros pode comprar veículos com isenção de impostos e não sabe. A lei número 8.989, que ainda é pouco conhecida pela população, afirma que os hemofílicos, pessoas com doenças renais, hepatite C, hérnia de disco, por exemplo, têm o direito à isenção de impostos, inclusive o IPVA. No total, são mais de 100 milhões de pessoas que podem estar adquirindo seu carro 0 quilômetro com isenção de impostos. Porém, a maioria da população acaba perdendo esse benefício por desconhecer a lei. Confira agora quem são as pessoas que podem recorrer a esse direito. AVC, câncer de mama e linfomas, artrose e artrite, doenças degenerativas e neurológicas, doenças renais, mal de Parkinson, problemas crônicos na coluna, prótese interna e externa, bursites graves, poliomielite, tendinite crônica e diabetes. Mas essa lista não acaba por aí. Existem mais doenças e deficiências inclusas nessa cláusula. Quem conversa conosco agora é o seu Célio, que trabalha há 11 anos em concessionária. Olá, seu Célio. É comum as pessoas chegarem aqui desconhecendo essa lei? Sim, é comum. E qual a orientação que vocês costumam dar? Então, nós temos 2 advogados que cuidam de toda a papelada para o cliente e ele pode ir a uma concessionária que é indicado esses advogados. Qual que é o tempo médio que leva um processo? De 5 a 6 meses, dependendo do processo. Qual que é o custo de um advogado hoje? É próximo de R$ 800 e a concessionária ajuda com 550. O desconto que o cliente ele acaba tendo é numa média de quanto? É entre 28% e 32%, uma média de 30%. Na prática, então, esse carro ele acaba saindo por quanto? Um carro, por exemplo, de 41 mil? Ele acaba saindo próximo de 29 mil. Como que as pessoas elas podem fazer para obter mais informações sobre esse desconto? É só ir a uma concessionária que será orientado pelos advogados da concessionária. Muito obrigado, seu Célio. Segue o repórter setorial. E vale lembrar que não só nos casos mencionados na reportagem, mas também os familiares de portadores de paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo e cegueira têm direito à isenção de impostos. Se você se interessou pelo assunto e deseja mais informações, acesse o nosso site repórtersetorial.com. O que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Você vai acompanhar agora algumas notícias do cenário nacional, dentre elas o surto de febre amarela em Minas Gerais, que já tem algumas mortes registradas. Veja. Esse foi o Giro Nacional de Notícias, mas daqui a pouco estarei de volta com outras informações aqui da nossa região. Até já! Em Minas Gerais foram confirmadas 7 mortes por febre amarela. No estado ainda existem 46 suspeitas de óbitos pela doença e 184 pessoas infectadas. Segundo a Secretaria de Saúde, o governo decretou situação de emergência.
Dados divulgados pelo movimento Todos pela Educação mostraram que aumentou o número de estudantes com aprendizado adequado no Brasil. Porém, a disciplina de matemática ainda apresenta números desfavoráveis, principalmente pelos alunos do terceiro ano do ensino médio. Segundo o movimento, apenas 7,3% dos estudantes deixam a escola com nível satisfatório nessa disciplina. Um avião do Grupo Emiliano Empreendimentos caiu em Paraty na quinta-feira. Uma das vítimas fatais foi o relator da Lava Jato, Teori Zavascki. A Polícia Federal e o Ministério Público estão investigando o caso. Esse foi o Giro Nacional de Notícias, mas daqui a pouco estarei de volta com outras informações aqui da nossa região. Até já! Guarda compartilhada sancionada em 2014 deve afetar 20 milhões de crianças e adolescentes. Este é o destaque do próximo bloco.